Olá, amigos internautas. Estamos aqui novamente na TV Web Luz com o programa Contra-Argumento da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. E desta vez, trazendo aqui conosco a doutora Jacira Jacinto da Silva, juíza da 16ª Vara Cível do Fórum Central de São Paulo, presidente da CEPA, Associação Espírita Internacional, e presidente do Conselho Curador da Fundação Porta Aberta. Doutora Jacira. Olá, Semi. Muito obrigada pela oportunidade, uma satisfação estar aqui falando aos internautas do programa Web TV Web Luz. E agradecer também à Associação Juristas Espíritas. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a Fundação. Muito obrigada. Exato. Estamos também com o senhor Mauro de Mesquita Espínola, que é professor universitário na USP, né? É diretor administrativo também da CEPA, né? Associação Espírita Internacional, e também faz parte do Conselho Curador da Fundação Porta Aberta. E nós estamos aqui hoje exatamente para falar um pouco sobre esta Fundação Porta Aberta. Gostaria que falasse, em primeiro lugar, sobre os objetivos, a finalidade dessa instituição, né? Porque ela existe. Pois não, Sami, obrigado também pela oportunidade de estar aqui. É uma satisfação poder conversar com todos. A fundação que nós criamos, a Fundação Porta Aberta, surgiu num momento em que percebemos que o problema da droga é um problema crescente na sociedade e, no entanto, talvez irreverentemente, as soluções, as alternativas, o que se propõe para enfrentar esse problema, não cresce, não se desenvolve em qualidade na mesma proporção. Então nós vemos uma quantidade cada vez maior de pessoas dependentes químicas e vemos cada vez menos a convicção, a certeza de que essas pessoas, todas essas pessoas, que são muitas na sociedade, estão tendo um caminho adequado. Então, com essa motivação, nós resolvemos reunir um grupo de pessoas que têm as mais diversas profissões, médicos, juízes, desembargadores, promotores, professores universitários, e de várias partes, pensando como podemos criar melhores condições para uma pessoa que passa por esse problema. E aí percebemos que a questão mais difícil entre todas, claro que a questão da droga como um todo é uma questão difícil, mas a mais difícil, a que tem menos propostas inovadoras, é exatamente aquela que a gente poderia chamar e depois, e daí? Quando a pessoa já está em tratamento, por exemplo, qual é a perspectiva que ela tem depois? Ou quando a pessoa já passou por um tratamento, qual a perspectiva que ela tem depois? Se a família é a mesma, se a condição que ela tem, às vezes, de não ter trabalho é a mesma, se o relacionamento social dela é o mesmo. E é bastante razoável pensar que a pessoa que volta para a mesma situação, ela voltará a ter os mesmos problemas. Então a Fundação Porta Aberta se constituiu para estudar, para desenvolver métodos, tecnologias e para atuar junto a pessoas dependentes químicas do ponto de vista de como oferecer alternativas sociais para capacitação, para a cidadania, para a busca de alternativas de trabalho e renda e para a inserção no mercado de trabalho. Não sei se a Jacira quer complementar isso. Acho que seria interessante dizer que não é um trabalho fácil, não é um trabalho que quando nós reunimos esses amigos, a motivação foi a seguinte: todas as pessoas reclamam de tudo, reclamam do governo, do delegado de polícia, do prefeito, e a vida é muito ruim, a sociedade é muito ruim.
Então nós pensamos, será que nós, um grupo aqui de pessoas inteligentes, capazes, não podemos fazer alguma coisa nós mesmos para ajudar a nossa sociedade? A motivação primeira foi essa. Então decidimos, acho que sim, temos inteligência, temos capacidade, estamos todos trabalhando, temos um emprego, então vamos fazer isso. O que vamos fazer? Nós escolhemos a dedo o que queremos fazer, porque a sociedade tem uma certa disposição para ajudar as crianças. Claro que as crianças precisam ser ajudadas, é o futuro do nosso país, mas existe essa predisposição para ajudar. Poderíamos pensar no meio ambiente. É evidente que nós precisamos fazer alguma coisa pela natureza, mas nós queríamos fazer um trabalho, não é mais importante, porque todos os trabalhos são importantes, mas um trabalho pelo qual ninguém quer saber de olhar. Infelizmente, existe um preconceito, existe um estigma tão grandes, que até nós hoje, um grupo de pessoas responsáveis, idôneas, trabalhadoras, cujo estatuto da nossa instituição impede terminantemente que qualquer um de nós receba qualquer benefício. É uma instituição totalmente filantrópica, nós somos proibidos de obter qualquer lucro, rendimento, privilégio por conta desse trabalho. Até nós, às vezes, somos estigmatizados pelo trabalho que a gente desenvolve. Tamanho preconceito que existe na sociedade. Então é importante dizer isso. Não adianta nós colocarmos esse problema que o Mauro levantou embaixo do tapete. Ele existe, ele é real. E ele não permeia apenas a vida das famílias de baixa renda. Ele não está só na periferia das cidades. Ele está entre os homens, entre as mulheres, entre os pobres, os medianos e os ricos. É um problema que atinge todas as classes sociais, todas as famílias. Eu queria comentar, Sami, que quando a gente pensa em fazer um trabalho como esse, a gente parte realmente de muitas dúvidas, porque as coisas não estão consolidadas. A gente vai para a universidade, por exemplo, quais são os melhores métodos? Vai para as instituições, para o governo, quais são as melhores técnicas? E a gente vê que elas não estão consolidadas, os resultados são precários. Então a gente está com a consciência de que está começando um trabalho dentro de um conjunto de necessidade de desenvolver conceitos, métodos e técnicas. Só que a gente parte de alguns princípios. Por exemplo, o princípio da singularidade. Qual é o princípio? De que cada ser humano é um ser humano. Cada pessoa é uma pessoa. E uma solução para um não é necessariamente a solução para o outro. Essa é uma primeira coisa. Segunda coisa, respeito. Que é a ideia de que todo ser humano merece respeito e, portanto, como a Jacira já citou, merece ser tratado com liberdade, com decisão que ele próprio toma. Então isso é um conceito importante para nós também. E existem vários outros conceitos que norteiam o trabalho e permitem que a gente busque construir esse caminho de maneira a não fugir desses valores. Então, por exemplo, uma pessoa que é atendida pela Fundação Porta Aberta, ela é atendida por um grupo multiprofissional que entende, compreende o contexto em que ela vive, as situações que trabalha, o que levou aquela pessoa à droga. E a partir daquele estudo, acompanha aquela pessoa num projeto pessoal, que a gente chama de singular, que vai envolver aulas de alguma coisa que ela possa aprender a fazer profissionalmente, vai envolver aspectos de cidadania, vai envolver até aspectos de como se alimentar, como se higienizar, como viver em sociedade. E depois, num segundo momento, uma preparação para ela poder ter um trabalho, realmente. A gente tem as técnicas já consolidadas? Não, nós estamos construindo. E a gente já quer até convidar pessoas que queiram nos ajudar, que queiram abertamente conversar com a gente sobre como buscar essas melhores técnicas, para a gente poder trabalhar. Porque a gente acredita
que é possível um tratamento de pessoas dependentes com respeito, com dignidade e principalmente com um conceito de individualidade dessas pessoas. Acho que é importante dizer também, Mauro, que a Fundação Porta Aberta, ela não faz o tratamento estrito sensu, que é a estabilização da pessoa que está em uso abusivo de álcool e outras drogas. A Fundação Porta Aberta se dedica à reinserção social, familiar, social e do trabalho da pessoa. Como é que a gente faz isso? Nós fizemos, o Mauro já adiantou alguma coisa, nós fizemos uma parceria com o Senai. E estamos agora pretendendo, já em tratativas, para fazer também uma parceria com o Senac. Nós fazemos essa triagem que o Mauro falou, por uma equipe multidisciplinar, para que a pessoa possa participar do seu projeto de ressocialização. Se nós tivermos condições, porque não temos condições ainda de oferecer uma multiplicidade muito grande de opções de profissionalização, mas dentro do nosso leque oferecemos algumas. Então, se nós tivermos condições de oferecer uma opção que a pessoa deseja, que a pessoa escolha, então ela fará uma profissionalização que é conduzida pelo Senai, que nós não teríamos necessidade de realizar esse trabalho, já especialidade do Senai há dezenas de anos. Então, essa parceria foi um ganho muito grande para a nossa instituição. E nós fazemos todo esse outro trabalho que o Mauro se referiu de empoderamento da pessoa, para que ela tenha melhores condições de enfrentar essa relação com a família, com o trabalho, com a sociedade. Eu queria comentar, Sami, que eu e a Jacira somos espíritas, então o fato de estarmos aqui participando de um programa espírita também nos permite tratar desse ponto de vista. Embora a Fundação não tenha qualquer caráter de vinculação com o espiritismo, nem com qualquer outra filosofia específica. Ou religião. Ou religião. Nem filosofia, nem religião alguma. Mas, se me permite, eu gostaria de fazer um comentário também de aspectos motivadores para mim e para a Jacira para um trabalho como esse. A Jacira já há muitos anos trabalha em projetos sociais no interior, onde ela atuou como juíza e tudo mais. E eu próprio aqui em São Paulo, junto com meu pai, minha família, também tivemos várias oportunidades. O que eu observo? Que o Espiritismo nos traz alguns valores que dão sólida orientação sobre como nós podemos tratar as questões dos problemas humanos e tudo mais. E eu queria até resumir em 2 ou 3 palavras. A primeira é exatamente aquilo que a gente pode chamar de humanismo. É a confiança no ser humano. Na nossa opinião, o Espiritismo é uma doutrina humanista. Tem até um livro escrito por um amigo chamado Eugênio Lara, que faz uma comparação com a frase de Nietzsche, dizendo o seguinte, que o Espiritismo é um humanismo. Por quê? Porque ele olha o ser humano e respeita o ser humano. E segunda coisa é o fato de perceber que existe ali em qualquer ser humano o potencial do crescimento, o potencial da superação, o potencial do aprendizado, né? Então eu queria comentar isso, até para a reflexão dos amigos que estão ouvindo, que para nós o Espiritismo é importante como, digamos, um motivador, né? Se me permite, eu queria até comentar sobre 2 livros que nós trouxemos aqui hoje. Um deles foi escrito pela Jacira, se chama Criminalidade, Educar ou Punir, e traz exatamente essa visão humanista da questão da criminalidade. Muitos pensam que a criminalidade se resolve batendo, punindo, essas coisas. A visão espírita de como tratar a criminalidade não é essa, é uma visão humanista. E esse outro livro é bem mais recente,
foi lançado esse ano, se chama Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação, que apresenta também uma visão laica, não religiosa, da reencarnação, e, por exemplo, abordando a reencarnação como uma visão não de pecado, não de culpa, não de resgate, e principalmente não de ficar explicando os problemas humanos, mas de ficar buscando soluções para os problemas humanos, que é uma visão espírita bastante avançada que nós consideramos que é a visão que Kardec buscou trazer para nós. Você é autor de um capítulo. Eu sou o autor de um dos capítulos desse livro. Ele foi editado por Arthur Quioro dos Reis e por Ricardo Nunes. Ambos os livros são das edições CPDOC, que é o Centro de Pesquisa. Vocês citaram, de passagem, famílias. A família entra nessa história? Sim. Como? A família tem uma importância muito grande. Seja para ajudar no processo de reestruturação da pessoa, seja quando a pessoa em tratamento, infelizmente, não pode se reaproximar da família natural. Vou contar rapidamente um caso que nós visitamos nessa nossa andança, visitação, fizemos muitas visitas, quando estudamos muito para iniciar o trabalho, fomos conhecer uma república terapêutica e o rapaz mais antigo da república nos contou o seguinte, que ele, depois de umas 20 internações, ele estava um dia na Cracolândia e decidiu que no momento em que passasse uma assistente social, ele iria se internar, que aquele era um dia da decisão dele. Quando ele se sentou na guia de sarjeta para esperar a assistente social que passaria por ali, chegou um amigo e disse, eu estou com R$50 de crack, vamos? E ele disse, não, ou uma outra droga, não me lembro exatamente. E ele disse, não, hoje eu não vou. E ele nos contou que a cena que ele viveu naquele momento foi exatamente a cena do anjo e do diabo. Porque um dizia para ele, vá, vá. E o outro dizia, não, você decidiu se internar. Vá, não, você decidiu se internar. E ele ficou naquela luta com ele mesmo e tomou coragem e disse, eu não vou. E foi, se internou. E quando ele estava quase bem, já com profissionais, psicólogos, fazendo acompanhamento, a família se aproximou novamente lá, passou a visitá-lo e disse, olha, já temos emprego, a sua moto está preparada, a sua casa está preparada, volte. Ele disse, naquele momento eu respirei fundo e pensei, eu já passei pela internação umas 20 vezes, é a hora de eu dizer não para a minha família. Porque aquela moto, aquela casa, que tudo estava preparado para mim, era o tráfico, me convidando. Então a família, ela tem sim um papel fundamental. E infelizmente, lamentavelmente, às vezes, a internação tem esse lado escuro, triste, que quando a pessoa sai, ela volta para a droga de vida que fez com que ela passasse a ser dependente da droga. Mas... Então, a oportunidade que haveria nesse período seria de a família poder também estar buscando novas alternativas, ou a pessoa estar buscando novas alternativas. Porque se não oferecemos a ela isso, a vida dela continua sendo a mesma e ela possivelmente não vai ter busca de uma solução. Me permite só uma palavrinha a mais, que não é a maioria dos casos. A maioria dos casos a família também tem que ser tratada porque ela adoece junto. Mas não é a maioria, não. A maioria é a família desejando a recuperação da pessoa enferma. Muito bom, muito bem. Nós vamos então agradecendo a participação de ambos e esperando que tenhamos trazido luz, né, luzes a essa questão
que tanto atormenta a nossa sociedade como um todo, inclusive nos dias de hoje. Agradecemos a você, internauta, por ter estado conosco e esperamos contar novamente com a sua audiência em próximos programas. Obrigado.